Fala pessoal, bem-vindos ao canal Verdade Sobre Tudo. Vocês já ouviram falar da incrível história dos Templários? Pois é, essa é uma das histórias que eu mais gosto, que envolve mistérios e algumas conspirações. Então, vamos mergulhar nessa fascinante jornada no tempo e desvendar os segredos por trás da Ordem dos Templários. Uma história cheia de mistérios e coragem. Por isso, peço que tenha um coração aberto para um ponto de vista diferente da história. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like. E se for novo por aqui e gostar de conteúdos que envolvam mistérios, conspiração, ufologia e espiritualidade, esse é o lugar. Se inscreva no canal e ajude a divulgar o nosso conteúdo. Ative as notificações para ter nossos vídeos assim que eles saírem. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Roda a vinheta. A história dos Templários começa há muito tempo atrás, na Europa. A nobreza tinha um grande desejo de devolver Jerusalém à Igreja Católica, libertando que na época estava no domínio dos muçulmanos. Esse evento causou a primeira cruzada, uma missão para recuperar a Terra Santa e entregar aos cristãos da época. Depois da primeira cruzada, a igreja venceu e alguns peregrinos começaram a se dirigir para a Terra Santa. Só que os muçulmanos, que tinham sido derrotados, os que sobreviveram e continuaram povoando ali as redondezas da Terra Santa, lançavam ataques constantes contra esses peregrinos e assim eles ameaçavam a paz recém-conquistada. Sabendo dessa situação, dois destemidos guerreiros cavaleiros franceses que participaram da primeira cruzada, Hugo de Paynes e Geoffrey de Saint-Omer, eu acho que é assim que fala o nome deles, eles decidiram criar um grupo militar para proteger os peregrinos. O grupo inicialmente foi formado por 9 corajosos cavaleiros, que eram amigos do Hugo de Paynes e Geoffrey de Saint-Omer. Em 1118, eles receberam a permissão para se instalarem no local onde um dia tinha sido o majestoso Templo de Salomão. E por causa disso, por eles terem recebido autorização de se instalarem no antigo Templo de Salomão, eles receberam o nome de Templários, por serem protetores do templo. E com isso eles foram comprometidos em proteger os peregrinos e manter a paz na Terra Santa. Eles se tornaram os guardiões dos fiéis, prontos para defender os ideais da fé e garantir uma jornada segura para todos que os buscaram na Terra Santa. Agora que vem a parte interessante. Talvez o que eu tenha contado até agora algumas das pessoas já conheciam, mas o mistério, o segredo vem agora. Por eles estarem instalados no antigo Templo de Salomão, consequentemente eles conseguiram descobrir uma série de artefatos ocultos, e dentro dessa série de artefatos ocultos, eles conseguiram descobrir pergaminhos escritos em hebraicos. Na época, franceses, em sua maioria franceses, espanhóis e alemãos, eles não sabiam como decifrar esses pergaminhos. Então eles levaram esses pergaminhos até a Inglaterra para um erudito e monge inglês chamado Etienne Harding tentar traduzir esses pergaminhos. E aí, o que a tradução revelou foi surpreendente e algo que ninguém sabia na época. Os pergaminhos falavam sobre espiões judeus enviados pelo clero para acompanhar nada mais nada menos que Jesus Cristo. E mais, afirmava que Jesus teria feito blasfêmia sobre o Deus de Israel, retratando Yahvé como o próprio diabo. E essa história fica ainda mais fascinante. Isso agitou o coração dos Templários e abriu portas para interpretações intrigantes sobre o passado. Se você procurar indícios na Bíblia, encontramos numa passagem de João, capítulo 8, versículo 37 a 47, que mostra algumas semelhanças dessas descobertas feitas pelos Templários. Semelhanças estas que estavam escritas nos pergaminhos descobertos pelos Templários. Vamos ler essa passagem de 37 a 47 de João, do capítulo 8 da Bíblia. Os judeus responderam: nosso pai é Abraão. Então Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram me matar, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então os judeus lhe disseram:
Nós não somos filhos da prostituição. Temos um só Pai, Deus. Então Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amareis, pois eu vim de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tende por pai o diabo. Gente, essa parte para mim que é a mais interessante da passagem, tá? Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala do que é dele mesmo, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, até onde a gente sabe, né? Eu pelo menos cresci com essa história de que realmente Lúcifer, o diabo, seja lá quem for, ele sempre foi o pai da mentira. Jesus continuava dizendo, né? Mas eu vos digo a verdade, por isso vocês não me creem. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vocês não ouvem, porque não são de Deus. Essa descoberta levanta a hipótese de que Jesus veio para confrontar o Deus do Antigo Testamento, desafiando concepções estabelecidas e propondo a visão diferente sobre divindade. Eu, quando li a primeira vez esse artigo, eu fiquei um pouco assustado, né, com a afirmação e fui, na época eu era católico, e fui atrás das informações. Eu era um católico, mas eu era um católico que já estava questionando muito a Bíblia. Então fui atrás das informações para saber, né, para tentar ir ao máximo de informação que eu ia conseguir e tentar confrontar e saber o que poderia ser real ou não, ou criar pelo menos uma dúvida na minha cabeça. E aí, nesses estudos, o que eu consegui descobrir foi que os textos antigos, escritos em hebraico, afirmavam realmente que os judeus não costumavam dar ao Deus da Bíblia, do Torá, o nome de pai, como está escrito na nossa Bíblia, a Bíblia do rei James da Inglaterra, como é descrito várias vezes na Bíblia como pai. Em compensação, eles têm diversas formas de chamar o Deus da Torá, e dois deles são realmente Yahvé e El Shaddai. Inclusive El Shaddai, quem mora aqui na Bahia, por exemplo, encontra direto lojas evangélicas escritas com o nome El Shaddai. E diante desses estudos, eu consegui ter uma surpresa na interpretação do nome El Shaddai. Eu encontrei em artigos escritos que realmente a tradução de El Shaddai é o anjo caído. E eu vou tentar explicar para você de onde que eu tirei essas informações. A minha análise trazida pelo livro As Sociedades Secretas e Seu Poder no Século XX, que é o livro que eu estou me baseando, sugere que El Shaddai, erroneamente traduzido como Deus, seria na verdade uma referência ao anjo caído, cujo significado de El seria grande anjo e Shaddai, perda da coroa. No entanto, claro, essas interpretações precisam ser vistas com cautela. Eu gostaria de lembrar aqui que, embora eu tenha bastante dúvida sobre a Bíblia e sobre religião no contexto geral, eu não estou afirmando que o conteúdo desse vídeo ele é verdadeiro. Eu só estou levantando uma hipótese para ser questionado também e a gente conseguir discutir. Continuando com as pesquisas superficiais, por um motivo óbvio, eu não falo hebraico. Para falar hebraico leva muito tempo, então eu fui através de traduções de internet. Inclusive, se tiver alguém que entenda, fale, estude hebraico e queira me ajudar a esclarecer alguma coisa que esteja errado nesse contexto que eu falei aqui em cima, por favor, seja bem-vindo, pode falar nos comentários aí e qualquer tipo de informação vai ser bem-vinda. E com essas informações, a busca incessante dos templários por respostas levou eles a uma jornada de descobertas fascinantes. Eles ansiavam por servir a Jesus de uma forma mais autêntica, mas mesmo com seus esforços, novas revelações sobre o pergaminho não surgiram. Isso levou a eles voltarem às atividades militares que foi o propósito da criação deles. Mas aí o jogo mudou, porque foi em Cartago que eles tiveram um domínio de cartas escritas por Marcion. Mas quem é Marcion? Marcion era um teólogo nascido em Sinope, na Ásia Menor, e defendia uma teologia dualista, apontando para a existência de dois deuses distintos.
Um Deus bom, criador do mundo espiritual, personificado por Jesus, e um Deus mau, criador do mundo material, relacionado ao Deus do Antigo Testamento. Márcio acreditava na dualidade entre esses dois deuses. E essas concepções, embora controversas, se difundiram rapidamente pela Ásia Menor e pela Europa, ecoando até no início do cristianismo. No entanto, a seita foi condenada por heresia e desapareceu rapidamente no século IV. Agora vamos analisar a situação do sistema econômico e político na época da Europa. A Europa na época era enraizada na religião judaico-cristã, com a economia baseada na autoridade dos juros e os princípios do poder absolutista. Essa era a paisagem para o florescimento de ideias conflitantes, com certeza. E diante desse dilema, os templários nutriram a ousada e suicida ideia de desafiar o sistema estabelecido, que na minha opinião foi uma grande burrice. O que resultou, é óbvio, em um conflito que marcaria o fim da ordem. Os templários, eles até eram ricos e influentes na época lá na Europa, mas a Igreja Católica, se tivesse contra alguém, ela tinha apoio de países como França, Espanha e Alemanha. E aí, amigo? Beleléu. E aí, com incessantes ataques dos muçulmanos a Jerusalém, a queda de Jerusalém e a volta dos muçulmanos ao domínio da região era iminente. E aí os templários, depois disso, passaram por tempos sombrios, especialmente na Europa, onde era perseguido pela França altamente católica, onde o rei Filipe IV, o Belo, ordenou a perseguição implacável aos membros da ordem. Com a queda de Jerusalém e o domínio dos muçulmanos, os templários enfrentaram tempos sombrios, especialmente na Europa, onde na França, por exemplo, o rei Filipe IV, que era altamente católico, era o rei Filipe IV, o Belo, ordenou perseguições implacáveis dos membros da ordem. Então, com essa perseguição do rei Felipe, os templários começaram a buscar refúgios na Europa. E eles encontraram na Inglaterra e Escócia refúgios e conseguiram se unir aos francos maçons. Mais tarde, contribuíram para a reforma protestante como ato de repressar a Igreja Católica. E eles também conseguiram em solo português, embora Portugal também era dominado pela Igreja Católica. Não dominado, mas Portugal seguia a Igreja Católica. A Ordem dos Templários conseguiu fundar em solo português uma ordem chamada Ordem dos Cavaleiros de Cristo. E aí com isso eles conseguiram ter poder, influência lá naquela parte da Europa. Então, meus amigos, a casa cai em 1314, onde os inimigos da ordem finalmente alcançam seu líder, Jacques de Molay. Eu acho que é Jacques de Molay o nome dele. E aí ele é executado por heresia. Ele foi queimado em uma fogueira diante de milhares de pessoas em frente à Catedral de Notre-Dame, a mando do rei Filipe o Belo, que conseguiu capturar ele. A famosa Sexta-feira 13, encerrando assim a gloriosa história dos Templários. Galera, eu espero que tenham gostado do conteúdo. Lembrando que o conteúdo do vídeo é puramente acadêmico e o intuito do canal é compartilhar informação. Agora eu quero saber de você. O que você acha dessa história? Poderia sim os Templários ter um segredo relacionado ao verdadeiro ensinamento de Jesus que levou o fim da ordem? Não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, seguir nosso canal e ativar as notificações. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!